falar um pouquinho sobre como eu faço a mistura do substrato que eu utilizo aqui. Então, olha, algumas coisas são interessantes, né, que a gente fale a respeito disso, né? Normalmente, como é que eu faço, tá? Eu não gosto de utilizar um único tipo de substrato. Eu sempre faço misturas de substrato, né? Por que eu faço misturas de substrato? Eu sempre utilizo um substrato, né? Alguns substratos que seguram mais a umidade e outros substratos que retêm menos a umidade ou que dão uma aeração, uma ventilação melhor para as raízes. E no caso das orquídeas, isso é primordial, ter essa ventilação, ter essa aeração nas raízes. Então o que eu faço? Eu sempre escolho pelo menos um substrato que retém mais a umidade e outro que já retém menos a umidade e me dá essa maior ventilação, aeração, não deixando o substrato compactado. Beleza? O substrato que eu hoje vou mostrar para vocês, como é que eu faço a mistura, é um substrato que eu utilizo hoje já em cerca de 70% das plantas aqui no orquidário, né? É um substrato que eu tenho normalmente são, se eu falar de ingredientes, são 5 ingredientes, mas são três que eu utilizo porque eles já vêm misturados, tá ok? Então o primeiro deles, deixa eu ver se aqui vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó, esse daqui é a casca de pinos, né? Então vou colocar um pouquinho mais aqui para vocês poderem visualizar. Ó, então aqui é a casca de pinos, né? Normalmente eu utilizo a casca de pinos número 2. Olha o tamanho dela aqui qualquer. Normalmente é esse tamanho, ó. Tem a 1, eu acho muito pequeno, e essa da A3 ela já é muito grande, e eu prefiro utilizar a 2, eu acho que é o tamanho ideal, né? Então essa casca de pinos aqui. Qual uma das características da casca de pinos, né? Ela precisa ser muito bem seca, né? Porque aí a gente tem os óleos, né? Que o pinus tem, né? Então ela tem que estar bem seca, né? Tratada já. E o que é interessante, tá? A casca de pinos, né? Ela não tem, como que eu posso dizer assim? Ela é um material de longa duração, então ele não se deteriora com facilidade. Então a duração dele no vaso vai de 3, 4 até 5 anos de duração no vaso. Mas por que eu utilizo ele? Porque ele me dá uma ventilação melhor e uma aeração muito boa nas raízes também. Além dele ter essa duração muito longa, ele não vai esfarelar e ele não vai se deteriorar com facilidade. Então é uma das vantagens que eu vejo nesse substrato. E ele dá muita massa, ou seja, dá volume, né? Então eu consigo trabalhar com ele e ele tem um alto rendimento, tá ok? Se por um acaso vocês optarem por essa casca de pinos misturada com carvão, muitas vezes ela já vem misturada com carvão. Não tem problema, vocês podem utilizá-la também, tá? Eu normalmente utilizo a casca de pinos ou com carvão ou ela puro, para mim não tem problema. As duas eu utilizo aqui no orquidário, tá? A única observação que eu faço é que ela seja tamanho 2 e aí eu tomar um cuidado para que a mistura não venha com muito carvão, né? 10 a 15% no máximo. Bacana? Então, esse é um dos componentes que eu utilizo. O outro componente, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, é esse daqui. Essa daqui é a casca de arroz carbonizada, ó. Então, essa daqui é a casca de arroz carbonizada, né? Qual que é a vantagem da casca de arroz carbonizada a gente utilizar no substrato? Ele não deixa o substrato compactar, tá? Então isso é uma grande vantagem. Então o substrato ele sempre fica solto,
ele nunca compacta, ele fica compacto. Como a gente utiliza alguns outros substratos, a gente sabe que ele compacta bastante. E com a casca de arroz, a casca de arroz não deixa ele compactar. Então essa é uma das grandes vantagens. Uma outra grande vantagem da casca de arroz é que ela é muito rica em silício, né? E o silício, qual que é uma das vantagens do silício? Que ele acaba sendo aí um repelente. Repelente, assim, pelo menos ele não atrai, né? Ele afugenta, vamos dizer assim, não é um repelente da forma propriamente dita, mas ele repele, né, também lesmas e caracóis, né? Ele também age muito em algumas outras pragas, né, como fungos, né? Então ele tem uma ação também de proteção da planta, né? Então é um material muito interessante. E o outro, que ele é rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Então também é um material muito rico aí nutricionalmente para as plantas, né? Então vocês vejam, são muitas vantagens que ele tem. Então é um outro que eu utilizo. E o terceiro que eu utilizo é esse daqui. É a turfa misturada com a perlita, né? Então a turfa normalmente é a turfa de esfagno, né? Misturada com a perlita. A perlita é uma rocha, né? É uma pedra, né? Uma rocha que antigamente era utilizada na construção. E o que é interessante da perlita? Ela absorve água só na sua parte externa, então ele não mantém aquela umidade do substrato. E ele misturado também com a perlita, ele não deixa que a perlita misturada com a turfa, não deixa que a turfa se compacte também. Então uma coisa bem interessante. E da mesma forma, a turfa, ela também é rica em nitrogênio, fósforo, potássio e carbono, né? Então ela é muito rica em carbono também. E uma outra grande vantagem da turfa é que ela tem um efeito tampão. Roberto, o que é isso? Ela não deixa que o pH do substrato ou do substrato que a gente está utilizando, ele varie bruscamente de pH. Né? Então ele tem um efeito que ele mantém o pH estável do substrato. Então isso também é uma grande vantagem para o desenvolvimento das raízes, né, das nossas orquídeas. Né? Então vocês vejam, várias vantagens que esses substratos proporcionam para o nosso cultivo. Né? Então, além dos componentes aí nutricionais para a nossa orquídea, de proteção, como o silício, né? A turfa também tem o silício. Então isso também ajuda muito aí para o desenvolvimento das raízes das nossas plantas. Como a gente sempre fala, né? Nós não cultivamos orquídeas, nós cultivamos raízes das orquídeas. Então a gente tem que prestar atenção muito no substrato que a gente vai utilizar, principalmente com a questão de ventilação e aeração das raízes. Tá joia? Então, são esses componentes que eu utilizo. Então, a casca de pinos, a número 2, casca de arroz carbonizado, e eu utilizo turfa com perlita. A turfa, você sempre vai pedir ela 50% turfa e 50% perlita. Ela já vem misturada, o que facilita bastante para a gente. Tá ok? Agora, vamos lá. Como que eu faço essa mistura e como normalmente eu ajo? Eu sempre preparo previamente esse substrato. Então hoje é quarta-feira, amanhã eu vou plantar algumas orquídeas, né, que já estão até separadas ali, que eu vou fazer o plantio delas amanhã. Então hoje eu vou preparar o substrato, porque eu sempre preparo 1 dia ou 2 dias antes desse substrato. Eu normalmente pego uma caixa plástica, né, uma caixa plástica como essa, né? É lógico, dependendo da quantidade de plantas que você vai plantar, você vai ter uma caixa de plástico maior, ou você pode fazer numa caixa de plástico menor. Você usa somente a quantidade que você precisa para ser utilizado. Tá bom? Normalmente eu pego um recipiente. Tem alguns maiores que eu utilizo, mas eu peguei esse para facilitar aqui, mostrar para vocês.
O que eu sempre pego? Eu sempre utilizo um vasilhame como medida, né? Porque isso vai facilitar muito as proporções que eu vou utilizar desses materiais. Por quê? Porque não é uma proporção fixa. Eu não tenho uma proporção para todas as plantas. Eu vou fazendo essa proporção conforme as plantas que eu vou utilizar ou que eu vou plantar. Amanhã eu vou plantar alguns bubofilos e alguns pleurotales que já estão ali na bancada. Então, qual a mistura que eu vou fazer? Então, eu sempre pego um vasilhame como esse e aí eu vou fazer as medidas. Então, normal, vamos pegar a casca de pinos, que ela é a primeira. Então, uma medida que eu utilizo, então isso daqui, então só para mostrar para vocês. Essa daqui é uma medida. Então, olha, tá cheio o vasilhame, então essa daqui é uma medida. Então, a casca de pinos eu coloco 8 partes, né? Então são 8 partes da casca de pinos. Então eu vou colocar 8 partes da casca de pinos número 2. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eu coloquei 8 partes de casca de pinos. Então tá aqui dentro do vasilhame, ó. Então é somente a casca de pinos. Então coloquei 8 partes da casca de pinos, né? Agora eu vou colocar a casca de arroz. A casca de arroz eu coloco 2 partes da casca de arroz carbonizada. Então vamos lá. A casca de arroz ela é sempre mais, ela é um pouco ruim de trabalhar com ela, mas ela de você medi-la, né? Tem que sempre estar com a mão, é mais difícil você medir. Ó, uma parte da casca de arroz carbonizado. Cheio de arroz. Isso é o silício, né? Acaba tendo esse cheiro. E aqui a segunda parte. Então eu coloquei 2 partes da casca de arroz carbonizado. Tomem um pouco de cuidado quando vocês forem comprar casca de arroz carbonizada, tá? Sempre tentem pegar essa que o grão, né? A casca ela tá inteira, ela tá queimada, né? Ela tá carbonizada, mas ela tá inteira, porque às vezes vem uma casca de arroz que ela tá só o pó, né? Realmente ela queimou, ela carbonizou demais, né? Então é muito utilizada na agricultura, mas para a gente utilizar aqui nas orquídeas, ela tem que estar esse grão, né? Ou a casca, né? Bem formadinha, carbonizada, mas a casca ela tá mais aí com a cara de inteira, né? Olha só, tá? Então tomem cuidado com isso. E agora a gente vai colocar a turfa com perlita, né? Então a turfa com perlita eu também coloco 2 partes, ó. Então, uma parte. Aqui, 2 partes. Então, aqui já está pronto
as medidas, né? Então eu vou repetir para você como é que eu utilizo. Então foram 8 partes de casca de pinos número 2, 2 partes de casca de arroz carbonizado e 2 partes de turfa com perlita, tá ok? Esse substrato aqui é um substrato que eu utilizo ele em bulbofilo, em pleurotales, em phalaenopsis, dá para você utilizar também. Roberto, mas eu quero utilizar mais para alguns outros, por exemplo, alguns dendróbios. O que você pode fazer? Aqueles dendróbios que gostam de um substrato um pouco mais seco. Você aumenta a quantidade de casca de pinos, né? Que aí ele vai ficar um substrato um pouco mais seco. Roberto, mas eu quero colocar algumas plantas terrestres, né? Dependendo das plantas ou até mesmo alguns páfios, você pode diminuir a quantidade de casca de pinos, né? Normalmente aí você vai diminuir para 4 partes, 4 partes de casca de pinos, 2 de casca de arroz e 2 de turfa com perlita. Então o que é legal? Com um único material, com esses únicos 3 materiais, né, você consegue fazer vários tipos de substrato, desde um mais seco até o mais úmido, com o mesmo material, simplesmente você alterando aí as medidas, né, as proporções que você utiliza. Bom, agora a gente chegou nessa parte aqui. O que a gente faz agora? Molha, tá? Eu gosto de molhar esse substrato. Antigamente eu trabalhava com ele seco, mas ele sobe muito pó, muita poeira, né? Principalmente da turfa e da casca de arroz carbonizado. E quando é casca de pinos que tem carvão, também sobe bastante pó. Então o que eu faço? Eu molho ele antes, né? Então o que eu vou fazer agora? Antes de misturar, eu vou molhá-lo. Então, deixa eu pegar aqui, ó. Até trouxe um pouco de água aqui, ó. Vamos lá. Só pra gente, eu molho ele, ó, jogo um pouco de água. Ó. Só cuidado para não exagerar, né? A água é para não ficar subindo aquele pozinho. E quando a gente coloca a água, quando ele está seco, a casca de arroz ela tende a ir para o fundo. E também a turfa, a perlita, né, ela tende a ir para o fundo, porque eles são mais pesados. E quando você molha a mistura fica mais homogênea, né? Então, agora a gente vai fazer a mistura. Ainda eu posso colocar um pouco mais de água. E agora é só misturar. Deixa eu colocar o restante da água aqui, que eu havia trazido. E aqui o que é bacana, olha como que ele fica, ó. Ele fica todo homogêneo, né, a mistura, ó. E se ele tivesse seco, né, eu não conseguiria ter essa mistura tão homogênea assim, na hora que eu fosse colocar no vaso. Provavelmente a perlita ia para o fundo, a casca de arroz também ia ficar por cima a casca de pinos, porque ela é maior, né? Então quando eu faço, eu umedeço ela e eu molho ela, ó, ela fica toda muito bem distribuída, olha, fica uma mistura mais homogênea, né, olha. E isso fica bem bacana para a gente, facilita bastante para a gente plantar, quando a gente for plantar as nossas orquídeas, né. Então, normalmente eu misturo bem.
Cuidado para não exagerar muito na água, né? Senão fica muito uma sopa, né? Não tem problema, seca depois, né? Mas ela vira uma sopa, é até ruim para trabalhar. Então, se ela ficar bem úmida, já é legal, né? Fica bem molhada, fica bem úmida. E agora, ó, apesar da casca de pinos ela tá levemente seca, o que vai acontecer agora? Como eu vou utilizar só amanhã, ela já vai absorver bastante dessa umidade e vai ficar mais fácil amanhã. Esse material ele vai estar mais úmido. Então até aquela questão, né? Ah, mas aí você não vou precisar regar as plantas. Eu já faço o plantio e provavelmente só depois de uns 2 dias que eu vou precisar regar essas plantas, porque o substrato ele já está úmido, né? Já está úmido para a planta poder se desenvolver. Tá ok? Então isso que é bem bacana, olha só. Então o substrato, feita a mistura, tá aqui o substrato. E esse substrato é o que eu vou utilizar para o plantio das minhas orquídeas, né? Então, como eu falei para vocês, cerca de 70% das minhas orquídeas eu utilizo essa mistura. Ou eu utilizo a mistura com mais casca de pinos, então ele fica mais seco, ou com menos casca de pinos. Essa mistura que eu mostrei aqui para vocês, eu uso para Pleurotalis, uso para Bulbophyllum, uso para uma gama muito grande de orquídeas, né? Até mesmo, como eu mostrei para vocês aqui, olha, no caso do Paraphalaenopsis serpentilingua, o que eu fiz aqui? Ó, coloquei isopor no fundo do vaso, ó, não sei se vai dar para vocês verem aqui o branquinho, né? Esse branquinho é isopor. E aí depois eu coloquei essa mistura desse substrato e prendi a planta no isopor com um grampo, e aqui a planta se desenvolvendo muito bem, né? Então, opa! E já em Bulbophyllum, em Pleurotalis, esses Pleurotalis que eu mostrei para vocês floridos, todos eles eu utilizo. Obrigado! Opa! Já ganhei até um lugar para lavar a mão. Então, para a maioria dessas plantas, né, Bulbophyllum, né, Pleurotalis, eu utilizo essa proporção de 8, 2 e 2. Dendróbios mais seco, eu aumento um pouco o substrato de casca de pinos. É um substrato que eu quero um pouco mais úmido, eu diminuo. Então, muitas vezes, o que acontece? Como aqui eu tenho uma estufa, então o que acontece? Eu não posso trabalhar com substrato muito úmido, que retenha muito a umidade. Então eu utilizo essa mistura. Mas, por exemplo, você está numa região que você precisa de um substrato que seja um pouquinho mais úmido. Então o que você faz? Você trabalha com 6, 2 e 2. Diminui um pouco a casca de pinos. Então tudo vai depender de como que é o teu cultivo na tua região, no teu orquidário, no teu ambiente. Eu mostrei para vocês como é que eu faço aqui. Agora você vai regulando aí a questão de como você quer ou de como você precisa esse substrato. Mais seco, menos seco, retém mais umidade, retém menos umidade, e aí você faz o balanceamento com ele. Agora o que é interessante? São todos componentes ricos, tanto em nutrição para a tua orquídea. Alguns deles agem como uma proteção também de algumas pragas, repelem algumas pragas e também uma certa proteção aí com relação a fungos. E além da parte nutricional que tem esses substratos. Tá joia, pessoal? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como é que eu faço essa mistura desse substrato. E semana que vem eu vou mostrar como é que eu faço outro substrato que eu também utilizo aí em algumas outras plantas. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E aqui uma grande opção aí de substrato para vocês utilizarem aí no dia a dia de vocês em suas orquídeas. Tá ok? Então era isso.